Olá a todas e todos. Estamos dando sequência às nossas discussões a respeito do pensamento religioso, envolvendo agora um novo grupo de frases que passam também por tradições diferentes, formas de pensamento diferentes, mas que tentam, ao mesmo tempo, discutir aquilo que é parte do dia a dia, aquilo que é parte da vivência nossa comum. Porque as religiões não estão totalmente afastadas do nosso dia a dia. Muitas vezes, as preocupações dos textos sagrados, as preocupações das lideranças religiosas, é falar diretamente para um problema que nos afeta no imediato, um problema que nos afeta no dia a dia. E é um pouco disso que a gente vai observar hoje nessa nossa nova sequência de frases. A primeira delas é retirada do que nós chamamos de Antigo Testamento ou os textos proféticos que fazem parte do pensamento judaico. O profeta em questão é o Isaías, um dos profetas considerados como maiores, aqueles que têm textos mais densos, mais profundos, mais cheios, com mais desenvolvimento de questionamentos. Mas, de uma forma geral, os profetas, como nós já tínhamos dito em outros encontros, eles sempre estão preocupados tanto em anunciar a vinda de um novo tempo, apresentar que as coisas vão melhorar em um momento futuro, mas também denunciar o que está impedindo que esse novo tempo chegue. Então, em geral, os profetas judeus estão falando sobre a vinda de um reino de Deus e dizendo quando nós estamos nos afastando de Deus. O que nós temos feito para atrapalhar essa vinda do reino de Deus, ou o que nós temos feito que nos distancia da vida neste reino. Esse primeiro pensamento do Isaías, então, ele vai dizer: porque o tolo diz tolices, e o seu coração pratica a iniquidade, agindo impiedosamente e proferindo disparates contra Deus, deixando o faminto sem comer e privando de bebida o sedento. As tolices que o tolo diz não são apenas coisas que ofendem Deus, mas são coisas que atrapalham a nossa vida mesmo, que atrapalham que a comida seja dividida igualmente por todos, que a bebida seja dividida para todos, e que ninguém passe sede ou que ninguém passe fome. Isso é o que nós podemos ver muitas vezes em coisas pequenas do tipo: eu vou furar uma fila porque eu não estou prejudicando ninguém ao furar a fila. Isso é uma tolice que um tolo diz. Com certeza, se eu estou me beneficiando entrando na frente, alguém vai deixar de chegar na hora que merecia chegar, porque encontrou-se na fila antes de você. Ao você furar a fila, você está tirando o lugar de quem chegou na hora certa. Assim como eu posso dizer que um troco que eu recebi a mais no caixa, eu vou ficar para mim porque isso não está prejudicando ninguém. Também é uma tolice que um tolo diz. Só pode ser tolice porque eu estou prejudicando também o dono do mercado e muitas vezes o funcionário que, na hora de conferir quanto que ele deu de troco para as pessoas, ele acaba tendo que pagar do próprio bolso aquilo que foi errado. Então é muito difícil a gente dizer que eu posso tirar proveito para mim sem prejudicar ninguém. Isso é apenas, como Isaías nos coloca, uma tolice que tolos dizem. Sempre que eu tiro benefício para mim, tirando vantagem dos outros, eu estou prejudicando alguém. Algo muito parecido é o conselho que o Krishna, uma divindade hindu, vai dar ao seu amigo, ao seu aconselhado Arjuna, no Bhagavad Gita. Segundo Krishna, a austeridade da fala consiste em proferir palavras verazes, verdadeiras, agradáveis, benéficas e que não perturbam aos outros. Qualquer palavra que eu digo
e essa palavra não é benéfica, ou seja, é uma palavra maléfica, é uma palavra que não vai causar benefícios, mas vai causar malefícios, vai causar prejuízo a alguém, também é uma palavra ou uma fala a que falta austeridade, falta peso, falta verdade, falta importância. Ou seja, era melhor que eu não dissesse. Quando eu penso que eu vou dizer uma coisa e aquilo que eu vou dizer só vai causar prejuízo aos outros, é melhor eu não dizer. Porque nada de benefício, nada de bom pode acontecer quando eu estou pensando em prejudicar os outros. É como Isaías tinha dito, uma tolice que tolos dizem. Eu só tento me enganar que eu estou tentando dizer algo bom, mas aquilo que eu estou dizendo eu sei, no fundo, que só vai servir para prejudicar os meus amigos, só vai servir para deixar alguém triste. Então, se eu vou dizer uma mentira, se eu vou dizer algo desagradável, se eu vou dizer algo que prejudica os outros, ou se eu vou dizer algo que é um malefício, apenas uma crítica, para que eu vou dizer? Melhor seria nem falar. Na sequência, nós vemos um pensamento, e essa é a primeira mulher que nós utilizamos nessas nossas sequências. A poetisa Safo é uma das primeiras mulheres que ganha um grande prestígio no mundo antigo com a sua atividade, que era uma atividade comumente típica por homens. O Homero, o Hesíodo são dois dos grandes poetas gregos, mas a Safo também é uma grande poetisa. Não chegou nenhum livro dela inteiro para nós, por isso nós encontramos apenas em fragmentos. E esse fragmento segue boa parte daquilo que a gente estava discutindo. Diz ela: quero dizer-te uma coisa, mas a vergonha me impede. Se fosse coisa honesta e boa, as palavras más não te atravessassem a língua, os olhos não abaixarias para dizer, com franqueza, teu pensamento. Se você fosse dizer uma coisa boa, não tinha motivo para sentir vergonha. Então, se você, por um momento, quando vai dizer alguma coisa, sente vergonha, possivelmente aquilo que você vai dizer cai no que o Krishna tinha dito no Bhagavad Gita. É alguma coisa que não vai trazer benefício, é alguma coisa que não é verdadeira, é alguma coisa que é maléfica, é alguma coisa que só vai servir para ser desagradável a alguém. E se for dessa forma, se você sente vergonha naquilo que você está pensando, as palavras fogem, ou você precisa baixar os olhos porque não consegue olhar olho no olho da pessoa para quem está dizendo, mais uma vez, era melhor nem dizer. Era melhor nem pensar a respeito disso. Então nós estamos numa sequência. Os tolos dizem tolices e tentam se enganar com o que o profeta Isaías tinha nos dito. Com o pensamento do hinduísmo manifesto na fala de Krishna, nós temos a ideia de que a única coisa austera, a única coisa boa de verdade é quando eu não estou prejudicando ninguém, quando eu não estou sendo desagradável a ninguém. E agora com a Safo, se eu me sinto envergonhado do que eu vou dizer, possivelmente isto falta franqueza, ou isto falta verdade. A partir daí nós chegamos a um pensamento indígena brasileiro do Mairauê Caiabi. Caiabi é o povo indígena a que o Mairauê está vinculado. Ele é uma liderança, então, dos Caiabi e presta esse depoimento que nós fizemos um recorte e nos chama atenção para uma das coisas que pode ser motivo para as tolices que os tolos dizem. Vamos prestar atenção. Não adianta a gente só ficar aí cuidando da saúde isoladamente. Ter um médico aqui para dar remédio não é só isso.
esse espaço de manter os nossos produtos é uma coisa tão importante quanto. Não adianta apenas remediar. Nós precisamos cuidar. Cuidar do mundo, cuidar da terra, cuidar do que dizemos. Não dá para remediar quando nós dizemos tolices, quando nós, mesmo estando envergonhados do que vamos dizer, dizemos assim mesmo. Quando nós queremos dizer palavras desagradáveis, não dá para pura e simplesmente dar um remédio para que isso se resolvesse. O cuidado que vem antes de qualquer remédio é extremamente importante. Não quer dizer que nós não devemos usar remédios quando estamos doentes, mas quer dizer que nós devemos, principalmente, evitar qualquer motivo que nos gere este adoecimento, principalmente quando isso pode ser feito por nós mesmos. Por exemplo, nós estamos enfrentando um momento pandêmico em que nós sabemos que parte desta forma agressiva que a doença acarreta está associada também à nossa má alimentação, está associada também à nossa invasão das florestas e à nossa queimada das florestas, está associada também à nossa vida desregrada, a forma como nós não cuidamos do mundo, a forma como nós não cuidamos do outro, como nós não cuidamos de nós mesmos. Parte da forma como o vírus se dissemina é porque nós não tomamos o cuidado mínimo de usar uma máscara, por exemplo, que pode já ajudar. Depois, remediar, usar os remédios, não é só isso. Não é só cuidar isoladamente da saúde, mas é ter um cuidado com o outro, um cuidado constante com todos. Por fim, nós chegamos a um pensamento de um filósofo inglês que revisa a estrutura da organização do pensamento durante o início da modernidade, é o Francis Bacon, e segundo ele, o intelecto humano não é luz pura, pois recebe influência da vontade e dos afetos, donde se pode gerar a ciência que se quer, pois o homem se inclina a ter, por verdade, o que prefere. Assim como nós acabamos de ver com o Maraye, que o cuidado é mais importante do que remediar, assim também nós devemos tomar o devido cuidado de não criar para nós a ciência que desejamos, ou não criar para nós as verdades em que queremos acreditar, independente do que exista no mundo. Nós não podemos pura e simplesmente inventar as nossas próprias crenças e fazer com que todos se submetam àquilo que nós queremos acreditar. Nós precisamos pensar também e constantemente nos outros, naqueles que estão conosco, naqueles que vão sofrer com as nossas decisões e vão também se beneficiar com as nossas decisões. Por isso nós devemos evitar ser tolos que dizem tolices, como diria o Isaías, ou seja, tolos que inventam para si próprios as suas verdades e acabam vivendo nas mentiras que inventaram para si mesmos. Precisamos ser verdadeiros conosco e com o mundo. Só assim a gente vai buscando uma vida melhor. Por hoje é isso. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.